Olá, meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Bem, o objetivo do vídeo de hoje é eu falar um pouco para vocês sobre a filtragem que ocorre nos nossos whiskies single malts antes que ocorra, o envasamento, ou seja, o engarrafamento. Praticamente todas as destilarias elas fazem esse processo de filtragem dos whiskies antes de efetivamente fazer o seu engarrafamento. Ora, meus amigos, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: durante esse processo natural da produção dos nossos whiskies single malts, remontando lá da parte da fermentação, posteriormente a destilação e até mesmo a etapa mais importante, que é a maturação dos nossos whiskies por vários anos em barris de carvalho, obviamente o whisky ele vai ficar com algumas partículas sólidas em suspensão. Então, se o whisky fosse engarrafado sem fazer essa filtragem, ficaria uma estética imperfeita. Às vezes as pessoas na hora de beber o uísque vai verificar lá alguns sólidos em suspensão, até mencionar que o uísque seria um uísque falso, um uísque de baixa qualidade. Razão pela qual eu acredito que todas as destilarias, pode haver alguma exceção, das destilarias menores, pouco conhecidas, mas a maioria das destilarias efetivamente promovem essa filtragem, a filtragem natural, a filtragem simples dos whiskies antes do engarrafamento. Pois bem, existe entretanto um outro tipo de filtragem, essa é muito importante, que é a filtragem a frio. Essa filtragem a frio, ela tem o objetivo de remover a turbidez que ocorre nos whiskies single malts ou qualquer outro whisky quando ele é submetido a baixa temperatura. E a razão pela qual eu estou colocando aqui este whisky single malt Old Putney 21 anos para exemplificar para vocês, é porque ele tem uma peculiaridade de apresentar um ABV ou percentual alcoólico de 46%. Por quê? Porque é exatamente o limite aonde ocorre a turbidez do whisky quando ele é submetido a umas temperaturas inferiores. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar qualquer whisky que não é feito a filtragem a frio e com um ABV de no máximo ou até 46%, se você coloca este whisky no copo e adiciona gelo, por exemplo, a temperatura diminui, o uísque fica turvo, ele fica com uma coloração bem turva, uma turbidez bem significativa. E algumas pessoas acham isso desconfortável, pessoas às vezes que não apreciam bem o single malt, pessoas até que estão acostumadas a beber mais blenders e consomem o uísque com gelo, até colocando na própria geladeira para diminuir a temperatura. Então, se não é feito a filtragem a frio, este whisky vai encontrar com uma estética, com uma coloração turva e que não seria muito indicado. Então, aqui eu chamo mais uma vez a atenção aqui para o Old Putney 21 anos, porque ele está com um percentual alcoólico de 46%. Whiskies que apresentam ABV superiores a 46%, esse problema da turbidez não ocorre. Então, se você tiver um whisky, por exemplo, aí, com 47%, 48%, você pode deixá-lo resfriar na geladeira, que não vai acontecer aquela turbidez no seu whisky, Então, para whiskies de até 46%, eu quero repetir isso aqui, é muito importante, se você não fizer a filtragem a frio, ele vai ficar turvo, se resfriado. Fato que não ocorre nos whiskies com ABV superiores a 46%. Aí esses aí realmente não há necessidade
de fazer a filtragem a frio, porque ele não ficará turvo quando você diminuir a temperatura. Agora, existe um outro detalhe também muito importante acerca dos ácidos graxos, proteínas, que ficam, que o uísque contém naturalmente quando não é feita a filtragem a frio. Então, neste caso, se o uísque ficar muito tempo armazenado na garrafa, independente do seu percentual alcoólico ou ABV, mas eu afirmo que ele não é feito a filtragem a frio, então pode acontecer de ocorrer alguns aglomerados, formarem ali esses ácidos graxos, algumas moléculas vão se colidir e se unirem, formando sólidos em suspensão, e esses sólidos inclusive podem ficar bem visíveis. Então esta floculação, onde essas partículas de ácidos graxos vão se interagirem, se grudarem uma na outra com o passar dos anos, podem formar alguns sólidos em suspenso. Então a vantagem, ou vamos assim dizer, pode ser encarado até como uma desvantagem, que eu vou dar meu ponto de vista, mas a vantagem, entre aspas, de se fazer a filtragem a frio é que não ocorreria também a formação desses sólidos suspensos quando o uísque fica armazenado durante muito tempo. E o que é essa filtragem a frio? Então, não é a filtragem simplificada, a filtragem convencional que toda destilaria faz. Essa filtragem a frio nada mais é do que você acondicionar o uísque num determinado recipiente metálico, ali também é diluído em água, e é abaixado a temperatura até 0 graus Celsius no caso dos uísques single malts. Salvo engano, quando é um blended, esta temperatura tem que ficar menor do que 0 graus Celsius. Mas no caso específico do nosso canal, dos uísques single malts, a filtragem a frio consiste, antes de efetivamente fazer a filtragem nos filtros comuns lá que eles têm nas destilarias, abaixar a temperatura até 0 graus, porque a essa temperatura se remove grande quantidade de ácidos graxos, proteínas, fica mais fácil de remover qualquer sólido suspenso que já esteja formando no uísque single malt. Ora, meus amigos, eu pessoalmente acho que isso aí prejudica um pouco a qualidade do uísque, porque quando você remove esses ácidos graxos, essas partículas em suspensão, você está tirando uma coisa que é intrínseca do processo de produção dos nossos uísques. Então essas partículas, esses ácidos graxos, eles são formados lá nos processos produtivos, nas etapas produtivas, desde a fermentação, destilação e a maturação. Então eu particularmente, eu gosto de consumir o uísque single malts onde não ocorra a filtragem a frio. A filtragem convencional, ela é de praxe, é feita, mas a filtragem a frio eu acho assim de certa forma prejudicial, porque estaria eliminando, entre aspas, impurezas, que seriam muito positiva a nível de uma degustação. Você estaria dessa forma removendo substâncias naturais e de certa forma modificando a constituição químico-física dos uísques single malts. Então eu pessoalmente gosto de consumir os uísques onde não tenha ocorrido aí a filtragem a frio. Mas a maioria das pessoas que consomem o uísque, eles não têm às vezes um conhecimento de causa e preferem consumir a bebida mais límpida, mais, entre aspas, purificada, uma bebida que não fique turva quando se adiciona gelo. Por isso que a maioria das destilarias, além da, vamos dizer assim, da filtragem convencional, também faz a filtragem a frio, para remover esses ácidos graxos e evitar que o uísque fique turvo. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Eu pretendo aí no próximo vídeo fazer um review de um uísque novo que eu comprei aqui para o canal. É o Kavanagh Solstice Shelby, é um uísque muito premiado, é muito conhecido aí.
Espero, né, poder fazer um review com uísque realmente de muita qualidade. Espero que vocês gostem, espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou ficar aqui degustando, né, o meu Old Putney 21 anos com ABV de 46%. Então, com esse ABV, se eu congelar esse uísque, com certeza ele ficará turvo. Se fosse com um ABV superior a 46%, não ocorreria a turbidez quando ele é resfriado. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo didático. Até o nosso próximo encontro. Islante Evar.